linda, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e venho aqui trazer para você aquilo que você quer saber. Não tem para quem perguntar? Encontrou teu lugar aqui no canal Desnudes junto comigo. Antes de mais nada, aquele convitinho básico. Bora lá curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário, ativar o sininho do engajamento e, é claro, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e ajude a propagar essa ideia, compartilhe com os amigos, mostre o quanto o canal Desnudes tem de conteúdo. Hoje é quinta-feira, é dia de vídeo novo no canal Desnudes, que normalmente nós trazemos as dúvidas, temas polêmicos, as discussões que nós recebemos via nossas redes sociais, via e-mail. Mas, conforme prometido na terça-feira, hoje nós vamos fazer uma edição especial do canal Desnudes para falar sobre a prova de Ciências da Natureza, mais especificamente a prova de Biologia do Enem, que vai acontecer no próximo domingo, dia 28 de novembro. Eu sou professora de Biologia, trabalho com cursinho, trabalho com a área do Enem há muitos anos, para vocês terem ideia, eu já vi todas as provas de Biologia, né, desde que o Enem começou em 1998. Então a gente está bem inteirado do que pode acontecer. Então confere essas dicas comigo, ainda dá aquele tempinho para você dar revisada em alguns conceitos básicos, em alguns conceitos gerais que a gente vai trazer aqui para você, e eu tenho certeza que você vai arrasar nessa prova. Antes da gente trazer as dicas de conteúdos, é muito importante lembrá-los que a prova do Enem, e eu posso falar da prova de Biologia, ela cobra muito a interpretação de texto, interpretação de gráficos, de tabelas e de imagens. Então, às vezes, não vai nem ser uma pergunta muito aprofundada em termos de conteúdo, mas sim uma prova, uma pergunta relacionada a uma tabela, a uma imagem. Então, por isso você tem que interpretar muito bem, né? E ficar analisando estes dados, gráficos, tá? Isso é muito comum. Na última prova, né, que foi de 2020, mas que acabou acontecendo em 2021 por causa da pandemia, nós tivemos aí várias questões que não dependiam de muito conteúdo, de muito conhecimento em biologia, mas sim da interpretação de tabelas, da interpretação de alguns esquemas, de interpretação de palavras, tá? Então, por isso, a gente traz primeiro esta observação. Olha bem, olha a referência da imagem, às vezes aquilo ali pode te trazer alguma luz, tá? Anota em cima do gráfico, né, da tabela, circula, põe um neon, purpurina, brincadeira, só pode caneta preta, mas dá aquele destaque para você conseguir se achar na questão. Agora, em termos de conteúdo, eu vou trazer aqui 5 coisas que cobram muito no Enem, então 5 tópicos de conteúdo que são bastante cobrados no Enem. Então, o primeiro deles, que é assim, top 10, né, top 5, né, que tá entre aí o mais cobrado, a gente poderia colocar que é a ecologia, tá? Ecologia, em algumas provas, nós temos 30% da prova com ecologia, né? Então, se a gente parar para pensar aí de 15 questões, às vezes 5, né, são a parte de ecologia. Então, a gente precisa aí ter conhecimentos básicos. O que pode estar sendo cobrado? Relações ecológicas, cadeia e teia alimentar, muito cobrada aí na última versão. Ciclos biogeoquímicos, um destaque aí para o ciclo do nitrogênio. Também há os conceitos de poluição, e aí a poluição do ar, falando de efeito estufa, falando de aquecimento global, a poluição do solo, né, através do lixo, então a diferença entre lixão, aterro sanitário, a questão da compostagem, e a poluição da água, levando em consideração aí a parte de eutrofização e magnificação trófica, que é aquele acúmulo de metal que vai se acumulando, né, ao longo da cadeia alimentar. Então, alguns conceitos relacionados. Petróleo tem caído bastante. Petróleo sendo cobrado de várias formas, tanto por derramamento, como a questão de polímero, de biorremediação. Então, esses são temas atuais, temas relevantes, tá?
O segundo tópico, né, depois da ecologia, eu tenho certeza é algo que é bastante novidade, é algo que traz bastante atualidade, que é a biotecnologia e as tecnologias envolvendo o DNA. Então, edição genética, que é o CRISPR, tecnologia do DNA recombinante, terapia gênica, clonagem, né? São alguns tópicos que aparecem com recorrência na prova do Enem. Então faz aquele resumão dos principais, né, aspectos de cada uma dessas tecnologias envolvendo o DNA e tenho certeza que ela vai ser bastante útil. Algumas versões caíram imagens, por exemplo, da terapia gênica, perguntando que tipo de tecnologia envolvia. Outra caiu lá exame de paternidade para você utilizar DNA de fingerprinting. Então, a gente precisa aí ter alguns desses conceitos básicos. Então, é um tópico que é muito cobrado. E aí, como envolve DNA, puxando o gancho já, a gente vai para uma terceira parte que é também bem rotineira, que está relacionada a ácidos nucleicos, as características de DNA e RNA, dogma central da biologia, envolvendo duplicação do DNA, transcrição e tradução na síntese proteica, e também um pouquinho da genética mendeliana. Então o Enem tem alternado, coloca uma prova com questões mais envolvendo DNA, porcentagem de bases nitrogenadas, depois coloca uma questão com um heredograma, trabalha um pouquinho de sistema BO, trabalha alguns conceitos até parte teórica da genética mendeliana, então ele vai alternando. Então são algumas noções importantes que a gente precisa ter, tá? O quarto tópico, a gente envolveria aí a biologia celular. Biologia celular, gente, eu sei que é muito amplo, envolve lá membrana plasmática, citoplasma, núcleo, mas o Enem dá bastante foco para as organelas citoplasmáticas, em especial a mitocôndria. A mitocôndria tem caído bastante, então você saber a função básica de cada uma dessas organelas, tá? E em relação à membrana plasmática, um pouquinho dos transportes através da membrana e a constituição desta membrana plasmática, tá? Então são tópicos relevantes. E por fim, algo que a gente vê que também é recorrente são as parasitoses. E aí de parasitose a gente tem doenças causadas por parasitas. Parasitas podem ser vírus, podem ser bactérias, podem ser protozoários, podem ser vermes, eumintos. Então a gente tem uma grande diversidade, né? As verminoses são preponderantes, elas caem em praticamente todas as provas, ascaridíase e elefantíase sendo bastante cobradas ali nos nematódios, esquistossomose, teníase, cisticercose sendo cobradas dos plateumintos. E aí a gente tem lá dentro dos protozoários doença de Chagas, malária, leishmaniose, saber quem tem vetor, né, se tem um mosquito transmissor, se não tem. Tá? E aí a gente vai para as viroses, que são bastante comuns também, dengue, tá? Tem sido bastante abordada, as últimas provas a gente vê sempre algo relacionado. Então são temas que a gente está trazendo aqui para vocês que são recorrentes. Então aquela visitada geral, por exemplo, zoologia, cai geralmente uma questão e algo mais superficial. Alguma adaptação do ser vivo ao ambiente, como dos artrópodes, das cobras, né, dos animais de deserto, por exemplo. Botânica, a gente tem evolução, então quais características propiciaram a evolução das plantas, né, por que as angiospermas estão no topo, mas a gente não tem nada de muita quantidade, muito específico. Agora, esses tópicos que eu comentei com vocês, eles sempre estão presentes. Então, fica ligado nas nossas dicas. Eu espero que vocês tenham curtido aqui a nossa diferença aí no canal Desnudes. Arrasem na prova. Desejo todo sucesso. Vou estar lá na torcida, mandando todas as vibrações positivas para vocês. Tenho certeza que vocês vão arrasar. Te encontro na terça-feira, então. Uma ótima prova, um bom final de semana. Um beijão e até a próxima.